Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje, contamos com a participação de Edgar Lira, professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, e Leandro Chevitarese, doutor em Filosofia pela PUC-Rio. Ambos são autores do recém-lançado livro Ética, Conceitos, Fundamentos e Aplicações Contemporâneas, publicado pela editora PUC-Rio em parceria com a editora Vozes. Fruto de mais de 20 anos de pesquisa e reflexão, a obra acompanha o desenvolvimento do pensamento ético em diálogo com as demandas surgidas na atualidade. Ao longo desse percurso, temas como meio ambiente, novas tecnologias e dilemas sociais foram sendo incorporados, sempre a partir de uma abordagem filosófica, interdisciplinar e acessível. Os pesquisadores compartilham os bastidores do processo de escrita do livro e discutem como a ética, para além de um campo teórico, se coloca como ferramenta fundamental para pensar os desafios contemporâneos. Professor Edgar Lira, professor Leandro Chevitarese, é um prazer tê-los conosco. A conversa começa agora. Bom dia, Leandro. Vamos Bom dia. começar falando Oi. sobre a história do livro. É uma história longa, né? Você quer começar resgatando isso? Eu vou te ajudando na rememoração. Podemos. Queria então agradecer o convite de estar hoje com vocês aqui no podcast da editora PUC-Rio. A gente vai conversar um pouco sobre o recém-lançado livro Ética, Conceitos, Fundamentos e Aplicações Contemporâneas. E falando um pouco da história do livro, na verdade é uma longa história, porque nós começamos já, né, fizemos o doutorado juntos, e durante esse processo a gente já dialogava sobre esses temas éticos, conversava sobre diferentes assuntos em torno dessa temática, né? E a partir disso eu desenvolvi um primeiro material didático que atendia como apostilas de cursos de pós-graduação e graduação. Depois, o professor Edgar melhorou significativamente esse material e a gente foi aos poucos elaborando, reelaborando, melhorando ele ao longo aí de cerca de 20 anos, né, que tem esse processo. E até que ele chega a esse momento aí final de se apresentar como uma versão de um livro é, que já nasceu com esse propósito, né, de ser didático e acessível a um grande público em geral, ou seja, não é um livro simplesmente para especialistas em ética, né, mas que possa ou pretenda articular conceitos teóricos que naturalmente oferecem uma razoável complexidade, mas com questões cotidianas, práticas, existenciais, sociais, atuais, né, das quais a gente vai acabar falando um pouco aqui, né, Edgar? O livro foi aurido, né? A gente foi desenvolvendo ali na tentativa e erro, né? Quer dizer, fazendo, desenvolvendo e testando com públicos muito diversos que davam feedbacks interessantes para a gente. Ou seja, não é uma coisa que foi feita de jorro, né? Uma coisa que foi feita a partir de uma inspiração inicial. Não, ele foi, enfim, sofrendo os acréscimos, enfim. E depois, por último, né, Leandro, a gente, na hora de, enfim, entregar de fato para publicação, fizemos algumas atualizações, né? Afinal, 20 anos é muito tempo e as coisas todas estão acontecendo num ritmo muito acelerado, né? São questões aí ligadas ao meio ambiente, ligadas à hegemonia tecnológica, enfim, tudo isso fez parte aí do projeto final. Agora, só queria te devolver aí a bola para você retomar a questão da demanda, porque a gente sentia, né, na medida em que nós, enfim, lidávamos com essa apostila inicialmente, quer dizer, as pessoas perguntavam se não vai virar um livro, né? As pessoas sentiam falta de alguma coisa parecida, né? Você já tocou nesse ponto, quer dizer, alguma coisa que é filosófica, né? É uma abordagem filosófica da ética, sem ser hermética, né?
Quer dizer, uma coisa que pretende ser acessível a diversos públicos com a seriedade, com a sobriedade, né? Que é uma abordagem filosófica da ética demanda, né? Perfeito, e eu acho que esse processo, né, de eh, ter sido um livro construído na interação eh, didática com outros públicos, né, foi enriquecendo bastante de matizes e olhares diferentes e de demandas diferentes que acabaram sendo incorporadas no livro. Algumas questões, claro, são questões éticas muito antigas, elas remetem às origens do pensamento grego e são questões ainda perfeitamente atuais, né? E existem também questões novas, questões que fazem parte do tempo em que vivemos, que talvez naquele primeiro momento elas não tivessem ainda tanta urgência como se mostra hoje em dia, né? Hoje a gente vê a importância cada vez mais evidente de discutir, por exemplo, questões ligadas à inteligência artificial, às novas tecnologias, a problemática da crise ambiental, os problemas ligados à diversidade étnico-racial, diversidade religiosa, inclusão social, que ainda que estivessem já de algum modo presentes, eu acho que no horizonte de preocupações éticas das pessoas, atualmente elas se tornam cada vez mais incontornáveis, né? Então, se essas questões de alguma maneira já estavam presentes, elas assumiram um fôlego maior, eu acho que nessa última versão, com o intuito de atender a demandas da nossa, né, sociedade atual, né? Eu acho que teve um pouco essa trajetória, e como você falou, né, a gente eh, trabalhou com esse material com públicos muito diversos, pessoas eventualmente leigas, pessoas da academia, de fora da academia, de áreas sociais, ou de comunicação, ou de tecnologia, ou militares, ou enfim, tem uma diversidade de públicos muito grande que foi construindo, eu acho que com a gente, não só as demandas, como a necessidade também de respondê-las. E uma coisa, assim, o atendimento a essa demanda, eu acho que marca também um pouco a personalidade do livro. A gente pode, mesmo filosoficamente, abordar a questão da ética por diversos prismas, né? A gente percebe, inclusive no contato com esses públicos tão variegados quanto os que o Leandro elencou, a gente percebe uma tendência a, toda vez que se ouve a palavra ética, pensar numa listagem de princípios, né? Numa listagem de valores, e às vezes até carregando a coisa na direção do direito, né? Na direção da judicialização da ética, não é? E o que o livro tenta fazer é justamente recolocar, quer dizer, a partir de toda a história da ética, né? A partir de tudo que já se investiu, quer dizer, nessa discussão, pelo menos desde Sócrates e Platão, não é? Quer dizer, a ética num campo mais amplo, enfim, de elementos, que envolve, por exemplo, os costumes, né? Que envolve os valores, que envolve as sensibilidades dominantes, que envolve os exemplos que uma comunidade, enfim, elege, não é, como referenciais, né? E também as normas, né? Também a formalização, chegando até o nível máximo de formalização, que são as leis, né? Então, essa palavra ethos, da qual deriva a ética, que cobre tanto o caráter do indivíduo quanto o caráter da coletividade, né? Nos serviu, de ponto de partida para reorganizar esse campo, quer dizer, de uma maneira que a gente talvez possa chamar de atenta à regulação geral da conduta, né? Da relação entre seres plurais, né? Que têm desejos diferentes, enfim, que precisam conviver. Então, a primeira parte do livro cuida, né, de reorganizar esse campo, né? De recolocar a questão da ética numa chave, ao mesmo tempo, mais complexa e mais útil praticamente, né? Se a gente levar em consideração o tipo de desafio que a gente tem hoje. Vivemos uma revolução dos costumes, não é? Das narrativas, né? Estamos vivendo o império das fake news, da desinformação e etc., né?
E é bastante questionável que isso possa ser tratado exclusivamente no nível da lei, né? Isso precisa ser pensado numa chave mais múltipla, interrelacionada, interdisciplinar e etc, né? Talvez você queira completar, Leandro, porque eu acho que esse é um diferencial forte do livro, né? Eu concordo, eu acho que arrumar um pouco esse terreno é uma contribuição que eu acho importante que o livro se propõe a fazer, porque a gente, durante anos lecionando sobre isso, e ainda hoje a gente escuta coisas do tipo, mas professor, por que que você está perguntando isso? Isso tá na lei, né? E aí eu falo, não, mas eu quero saber por que está na lei, né? Eu quero saber o que que garante a eticidade dessa lei, o que que faz com que ela seja justa, né? Uma outra maneira de dizer isso. Ou em que medida ela deveria ser mudada, reformulada. Então, me parece que uma das confusões, digamos assim, que as pessoas fazem é querer resolver o problema simplesmente dizendo está na lei ou não está na lei, ser ético é cumprir ou não cumprir a lei, né? Mas o problema, obviamente, é anterior a isso, sobre que razões, por que motivos, por que critérios ou por que princípios tal legislação, regulação, é, enfim, procedimento administrativo, não importa, e por que que isso efetivamente é correto? O que que justifica isso, né? O que naturalmente articula também a ética com o campo dos costumes, porque há também muita gente que responde isso dizendo, não, mas a gente sempre fez isso assim, né? Está certo porque o costume é esse, né? Moralmente, no sentido então dos hábitos e costumes compartilhados por um determinado grupo social, as pessoas entendem e naturalizam que alguma coisa é correta ou incorreta, né? Justa ou injusta. Então, a gente procura trazer o campo da ética, resgatá-lo no seu potencial reflexivo, filosófico, né? Ou seja, entendendo-a como um exercício de fundamentação racional dessa conduta, que, portanto, exige e que se recoloque, se refaça e novamente se tente responder da melhor maneira possível a pergunta o que é certo e por quê, né? E aplicável a essas várias áreas. Também eu acho que, complementando, uma das coisas que às vezes a gente escuta, né, as pessoas, quando falam sobre esse assunto, às vezes pulam para o outro polo, né? Dizem, não, mas esse assunto é muito complicado, isso é muito relativo, né? Quer dizer, e aí é mais ou menos aquilo que você faz para esvaziar qualquer discussão, porque se tudo é relativo, tudo é igual a qualquer coisa, ou qualquer coisa é igual a qualquer ponto de vista, se não existe nenhuma hierarquia plausível, a gente acaba também transformando isso numa posição pessoal, individual, é quase uma preferência, né? Não, mas eu prefiro ir à praia ou prefiro ir ao shopping, né? É uma coisa muito individual, muito relativa. Então, é importante entender que, ainda que a ética seja uma reflexão que exija de cada um de nós individualmente a necessidade de pensar sobre esse assunto, fundamentá-lo e justificá-lo, nesse sentido, depende, claro, de um esforço da consciência do indivíduo, ela é, acima de tudo, algo relacional, porque ela fala da minha relação com o outro, a minha relação com o mundo, a minha relação com o trabalho, a minha relação com a sociedade, com o meio ambiente, com a tecnologia que nos atravessa, enfim, com a diversidade, com problemas políticos. E, então, ela é necessariamente algo que não é da ordem de algo subjetivo, né? Enfim, o pessoal, nesse sentido, mas ela é alguma coisa relacional e que nos exige a fundamentação de critérios que, pelo menos, a gente possa pretender serem compartilhados por todos, dialogados por todos, né? Então, eu acho que organizar um pouco esses conceitos tem voltando no termo que você empregou muito bem, acho que tem uma utilidade prática, porque ajuda, fomenta a própria discussão sobre o problema, que muitas vezes é esvaziada de início com argumentos relativistas, individualistas, ou isso é muito difícil, parece que a gente está reduzindo a coisa a um jogo de futebol, e aí o vascaíno sempre vai achar que o flamenguista ou o tricolor está errado, né? E tudo é uma questão de ponto de vista e não é
dessa maneira que a gente poderia enfrentar seriamente problemas tão importantes como as questões da ética, né? Pois é, tentando resumir assim em linhas muito breves, né, a estrutura que a obra acabou ganhando, a gente começa falando da necessidade, né, dos clamores por ética, da demanda. Existe um problema concreto, né, que afeta a vida de todos nós, a violência, enfim, o caos, enfim, o adoecimento psíquico, né, o desconforto, enfim, que nós experimentamos civilizacionalmente, né? Depois tentamos organizar o campo, né? Distinguir claramente esses conceitos, moral, política, direito, enfim, educação e religiosidades, etc., e tentar mostrar como eles se entrelaçam, né? Quer dizer, num terceiro momento, mostramos que essa discussão é muito antiga, revisitamos as chamadas matrizes do pensamento, que são, digamos assim, os lugares onde esse esforço ganhou sedimentação e passou a ser revisitado, né, pelas gerações posteriores, né? A gente vem desde a ética socrática até a kantiana, enfim. E de posse, digamos assim, dessas lições, nós então passamos a falar de temas bem contemporâneos, né? E aí, Leandro, me confirma, a parte final, nós aplicamos isso a casos, não é isso? E oferecemos ao leitor passagens, quer dizer, recortes dessas matrizes que ele mesmo pode ler e consultar para ter uma textualidade, né? E não apenas as nossas paráfrases, né? Não apenas aquilo que nós entendemos e fizemos e propomos que se faça, enfim, com essas lições, quer dizer, duramente aprendidas aí ao longo dos séculos, né? Então, é mais ou menos essa a estrutura do livro. Se quiser fazer alguma pontuação, eu devo ter esquecido alguma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que esse segundo momento, né? Primeiro tem lá essa explicação, essa separação, organização conceitual. Depois a gente faz essa breve fundamentação aí da história da ética, uma tentativa de recuperar essas matrizes teóricas, passando pelos gregos, medievais, modernos, até a crise da modernidade, para que essas matrizes sejam pensadas como instrumentos, como ferramentas que nos possam ajudar a melhor pensar sobre essas questões éticas, né? E depois a parte 2 do livro, ela vai tentar, com o auxílio dessa história dos principais fundamentos teóricos da ética, tentar atualizar essas questões, enfrentando três ali, digamos, temas que foram escolhidos como temas chaves da atualidade, né? A questão dos direitos humanos, que envolve o problema da diversidade, da inclusão, que afeta áreas das mais diversas, né? Desde grupos marginalizados ou excluídos da sociedade, seja problemas ligados ao assédio moral, problemas ligados ao conflito étnico-racial, enfim, questões de gênero, de diversidade sexual. Um outro tema escolhido aí, né, foi o problema dos efeitos da hegemonia tecnológica e do crescente processo de digitalização do mundo, que aí me parece um problema urgentíssimo e incontornável hoje em dia, né? Acho que cada vez que a gente abre o jornal, né, enfim, um site de notícias, você se depara com um espanto, né, filosófico de que como certas questões são tratadas de maneira banal e tola, quando um pouco mais de cuidado com essas matrizes éticas e sua aplicação nos problemas contemporâneos, aquilo apareceria para a gente de uma maneira muito diferente, o que nos permitiria agir de uma maneira muito diferente, não só como indivíduos, mas, acima de tudo, como sociedade, né? O último tema que fecha essa parte é o tema ambiental, onde a gente apresenta diferentes leituras da abordagem do problema ambiental e dos seus dilemas
diante da atual crise climática, que também é algo que bate à nossa porta todo dia, em vários sentidos. E para fechar, né, assim, e aí talvez você possa comentar um pouco mais sobre essa parte, porque eu acho que é um ponto talvez alto do livro, um ponto diferencial do livro, é que a gente mesmo faz também esse exercício que a gente convida o leitor a fazer, né? Nós selecionamos uma cerca de dúzia de casos das mais diversas áreas e a gente retoma aquelas matrizes éticas que foram trabalhadas na segunda parte, que foram discutidas eventualmente também na terceira parte, e a gente procura demonstrar um exemplo de análise desse problema apresentado a partir desses fundamentos éticos que vêm sendo discutidos ao longo do livro. Então, é um conjunto de estudos de caso, análises de casos, onde é bem mais fácil, do ponto de vista didático, que o leitor veja, identifique aquilo como um problema, porque isso é fundamental, e que, ao mesmo tempo, ele consiga ter ferramentas para poder fazer análises éticas sobre aquele problema, que podem ser essas que nós oferecemos, ou podem ser outras, né, que ele próprio pretenda fazer, se utilizando dos referenciais teóricos apresentados. Depois a gente deixa uma sequência de trechos originais dos próprios autores citados, também para que o próprio leitor possa, por ele mesmo, fazer esse exercício de revisitar os fundamentos da ética e possa melhorar essas análises ou também utilizar esse mesmo ferramental teórico para pensar sobre novos problemas, porque eles continuarão a existir e eles novamente terão que ser, né, enfrentados, se apresentarão certamente para a gente como novos desafios, né? Para mostrar, enfim, a aplicabilidade, né, quer dizer, dessa reorganização do campo e do uso dessas matrizes teóricas, a gente fez uma curadoria de 12 casos, né? Quer dizer, tão variegados quanto possível. A gente tem ali casos de ética médica, incidentes diplomáticos, questões ligadas ao ambiente pedagógico, né? O ambiente da sala de aula, questões ligadas à regulação das redes sociais, né? Problemas onde incide diretamente a questão do respeito à diferença, né? Da inclusão. Então, eu acho que o leitor, a gente espera, pelo menos que seja assim, a gente espera que ele se sinta contemplado, né? Que ali, nessa sessão de análise de casos, se veja claramente, quer dizer, como nós não estamos apenas pensando teoricamente a ética, né? Mas uma ética que tem serventia para o âmbito empresarial, para o âmbito escolar, para o âmbito religioso, para o âmbito militar, que é um âmbito, né? Uma das coisas que me diz respeito mais de perto, que tem a ver com a hegemonia tecnológica, é a questão, enfim, da regulação das redes, né? Da cacofonia das redes, que vai bater no problema da liberdade de expressão, né? E vai nos levar a indagar se o AI Act europeu, né? Ou se o nosso projeto de lei 2338 e seus desdobramentos, aprimorado, né, seria de fato capaz de mitigar os problemas éticos originados aí nesse campo, né? Quer dizer, justamente o que a gente tenta mostrar é que o problema é um pouco mais complexo do que a solução, digamos, legalista, vamos dizer assim, né? Convidando a uma interdisciplinaridade ampla, quer dizer, um esforço da sociedade como um todo, né? Então, esperamos, assim, estar oferecendo uma contribuição relevante aí ao leitor e à sociedade em geral, né? Com essa obra que, como no início a gente dizia, enfim, foi elaborada ao longo de 20 anos, assim. Esse tópico, por exemplo, que você citou, você vê o quanto ele é atual, urgente, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue rastrear problemas ligados à questão da liberdade no espaço público lá na Grécia, né? Está lá na discussão da democracia grega, está na discussão dos sofistas, do Platão. Platão está pensando sobre esse problema.
Isso a ser certamente revisitado no cenário da discussão do contrato social, liberdades, direitos, deveres, a relação entre indivíduo e sociedade, a teoria kantiana, a teoria utilitarista. E essas coisas não são só história, né? Elas são um manancial de referenciais teóricos que podem nos ajudar a recolocar esse problema agora na nossa atualidade, né? Então, o que que é, né? Aí parece que as pessoas falam, não, liberdade nas redes, como se a gente não tivesse discutindo isso há séculos. A gente agora tem que discutir isso num novo formato, porque o modo disso acontecer, a velocidade, o impacto, as consequências nocivas que isso pode ter numa intensidade muito grande e dada ao nosso mergulho na dimensão tecnológica, é visivelmente diferente, ainda que a gente tenha uma necessidade de recolocar um problema filosófico, que precisa ser tratado filosoficamente, né, diante do cenário em que vivemos e devido à atualidade, né? Então, é muito interessante ver como muitas dessas questões que às vezes as pessoas falam, isso aqui é uma coisa totalmente nova. Sim e não, né? Quer dizer, em certo sentido, sim, em certo sentido, e, ela tem uma história e aprender um pouco sobre isso certamente nos auxilia a um melhor enfrentamento, mais cuidadoso, mais zeloso, com uma melhor abordagem sobre esses problemas, até para que a gente possa ter as melhores formas de regulação de conduta, ou seja, ter melhores leis, né? E o que a gente faz geralmente não é isso, né? A impressão que eu tenho é sempre que a sociedade está um pouco ali correndo atrás, né, da desgraça que já se sucedeu, né? Ou seja, os problemas já vão acontecendo, os problemas ambientais vão ocorrendo, os problemas das graves consequências de um uso irresponsável das plataformas digitais, ou problemas de discriminação ou de violência vão acontecendo, e depois disso é que a gente diz, mas é certo, não é? Qual é a lei, né? Talvez a gente pudesse se adiantar um pouco mais a esses problemas, tê-los com um pouco mais é, um pouco mais de cuidado, né, de zelo, para que a gente possa evitar outras catástrofes e, ao mesmo tempo, ter, enfim, uma melhor conduta e legislação possível, que deve ser sempre derivada dessa própria reflexão ética, né? Enfim. Bom, Leandro, já estamos chegando no final, quer dizer, mais é dizer que, tanto quanto a gente pôde, o livro foi escrito em uma linguagem sem rebuscamentos, né, sem hermetismo, quer dizer, uma linguagem tão acessível quanto possível, e que desde o lançamento do livro, já há 2 meses, né, na Livraria Argumento, eu tenho me deparado com pessoas que me mostram o livro todo sublinhado, né? E aí pedem que eu faça uma dedicatória, e isso me enche assim, de uma satisfação enorme, porque são alunos, são funcionários daqui da universidade, são colegas, né? E, quer dizer, o que mostra é que o texto não intimida ninguém, né? O que mostra é que as pessoas estão se sentindo encorajadas a ler, a sublinhar e a fazer as suas próprias leituras, interpretações e usos, enfim, dos conceitos que a gente reorganizou lá. Tomara que isso vá adiante. A esperança é de poder reformular as nossas questões com a simplicidade e, ao mesmo tempo, na altura da complexidade dos nossos problemas, que não é pequena, né? Sem dúvida. Acho que essa é um pouco a ideia, né? Às vezes a gente vê materiais de ética que são de uma complexidade teórica que só alguém que é capaz de ler a fundamentação da metafísica dos costumes também é capaz de ler aquele livro. E a gente, ao mesmo tempo, tem coisas muito simples e muito precárias do ponto de vista conceitual, né? Então, acho que o que a gente tenta fazer é exatamente ter esse rigor teórico, filosófico e, ao mesmo tempo, oferecer isso de uma maneira gentil, acessível, para aquela pessoa que está interessada por isso.
porque eu acho que esse é um ponto, talvez a gente possa, né, considerá-la aqui ao final. No fundo, as pessoas estão muito interessadas no assunto da ética, muito mais, às vezes, do que elas são capazes de perceber. E quando você as provoca, você, né, tem respostas positivas, né, de pessoas que é, querem discutir isso, querem pensar sobre isso, veem a urgência disso. Enquanto que, às vezes, ao contrário, antes de eu começar um curso de ética, alguém fala: Ih, o cara vai vir aqui ficar criando um monte de regra para a gente seguir, né? Quando ele começa a ver que não é bem disso que se trata, né? E que ele pode pensar sobre o modo dele agir num mundo cada vez mais complexo e o quanto isso é importante para a vida dele pessoal, profissional, social, você vê que ele se interessa, ele se mobiliza, ele lê, ele se envolve, e eu acho que é nessa direção que o livro pretende caminhar, né? Bom, de minha parte, eu queria apenas agradecer, né, o trabalho com a editora PUC e a editora Vozes, né? Foi o tipo de trabalho editorial exemplar, enfim. E desejar vida, vida longa ao livro, né? Que ele chegue, aos seus leitores aí de todas as idades, estratos sociais, enfim, escolares, etc. Eu queria agradecer o convite da editora PUC e da editora Vozes para estar aqui nesse momento com meu amigo Edgar Lira e a gente podendo conversar um pouquinho sobre esse novo livro, Ética, Conceitos, Fundamentos e Aplicações Contemporâneas. Obrigado. A editora PUC-Rio agradece a presença dos pesquisadores Edgar Lira e Leandro Chavitarese no nosso podcast, falando sobre o livro Ética, Conceitos, Fundamentos e Aplicações Contemporâneas, publicado pela editora PUC-Rio em coedição com a editora Vozes. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.